Deixa eu só dar mais boa noite aqui aos irmãos, de perguntas e respostas, o nosso irmão Luiz Amalfi, a irmã Vika aqui também. Os irmãos que tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade em abrir o microfone ou digitar lá no chat. Tá bom, irmãos? Passa a bola aqui para o irmão Luiz. Estamos aqui voltando aí depois de um inverno longo. E estamos aqui aí, se os irmãos quiserem perguntar alguma coisa. Se ninguém quiser perguntar, eu vou começar a perguntar ao Jefferson. Só não pode ser pergunta difícil. Vai estar fazendo pergunta difícil para você mesmo. Irmão Luiz, queria, se pudesse também explicar, irmão, sofreu dano, tem uma passagem que fala que nós devemos sofrer o dano, e como sofrer o dano ao ponto de isso não servir de pedra de tropeço para o irmão. No caso, assim, o irmão pisou no meu pé, aí eu peço perdão. O irmão pisou no meu pé, eu peço perdão. Mas o irmão, sabe, nunca toma uma chacoalhada, não se atenta. Como devemos proceder diante da sã doutrina? Acho que, Jefferson, acho que você deve estar se referindo a 1 Coríntios, capítulo 6, quando Paulo está falando de irmãos que estavam indo a juízo, né, contra irmãos. E talvez pudesse ler a partir do versículo 1, 1 Coríntios 6, versículo 1. Fala assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, ponde na cadeira aos que são menos estimados, de menos estima na igreja,
para vos envergonhar, o digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, já é uma falta. Entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazei o dano, e isso aos irmãos. E aí segue, né? Então, essa passagem aqui está dizendo a respeito de, das coisas mínimas, né? Como fala no versículo, versículo 2, né? Sois, porventura, indignos de julgar as coisas mínimas? Então, isso diz respeito às coisas que são dessa vida, né? Que são as coisas do nosso dia a dia, enfim, da nossa lida enquanto aqui na Terra, né? E logicamente, nós temos que trabalhar, nós temos que prover, né? Os irmãos proverem para a sua casa, e isso muitas vezes traz tribulação, traz muitas vezes confusão, às vezes com o chefe está pedindo uma coisa que não é justa, né, fazê-la, enfim, aí a gente tem essas questões. Mas aqui está falando não só disso, mas principalmente de contenda entre irmãos, né? Então, o que Paulo está dizendo aqui é que essas coisas podem ser julgadas entre os irmãos, né? E não em caráter de assembleia, não em caráter de uma de um tribunal, vamos dizer assim, né? Mas de repente algum irmão pode ajudar nessa questão de dizer, né, um versículo, alguma coisa assim que indique qual seria a melhor solução para alguma pendência entre irmãos, né? Nós vemos que no livro no Pentateuco, né, principalmente em Deuteronômio, existem várias regras, né, por assim dizer, de como que alguém deveria pagar, né, vamos dizer assim, caso ele tivesse dado um prejuízo para o seu irmão, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Então é nesse sentido de nós pedirmos, né, para os irmãos nos ajudar, ao invés de irmos, né, levar um irmão num tribunal perante incrédulos, né? Então é uma coisa realmente que Paulo fala que é lamentável, né, como ele fala, né, no versículo no versículo 7, na verdade, é realmente uma falta entre vós, tendes demandas uns com os outros, não é? Então, muitas vezes, nós podemos, como o irmão falou, né, nós podemos perdoar o irmão, né? Às vezes ele causa um problema, às vezes um prejuízo, e aí nós podemos perdoá-lo, né? Isso tem muito a ver também com de nós andarmos em humildade, né? A humildade é aquilo que me faz não levar uma afronta, vamos dizer assim, né? Não levar em consideração uma afronta ou uma injustiça que alguém tenha feito contra mim, né? Então, isso é uma das questões de andar humilde, né? A humildade é não levar afronta, assim como a mansidão é não provocar no outro uma afronta. Esse foi como o Senhor Jesus andou aqui, né? Ele sempre era manso e humilde, né? A mansidão é não provocar, não afrontar,
E a humildade é não considerar, né, a injustiça, a afronta, ou seja, sofrer o dano, né, Jefferson, como você falou. Obrigado, Luiz. Deixa eu ver que tem alguma coisa aqui no chat. Um minuto só. A irmã Ariana Monte, ela escreve aqui. Irmão, tenho uma dúvida. O mal já existia antes de Lúcifer cair de posição? Não sei responder essa pergunta. A palavra não fala, né? E a gente, com certeza, se nós entrarmos nessas questões, nós vamos errar, né? A possibilidade de a gente errar é muito grande. Então, eu não vou respondê-la. Ok, irmão. Irmãos, não fiquem acanhados, não. Vocês também podem até ter uma mãozinha aí, vocês podem levantar. Fica à vontade. Oi, Os cachorros se estranharam aqui, mas agora está tudo bem. O irmão Newton levantou a mão. Newton, você quer abrir o microfone ou vai escrever no chat? Ele já escreveu. Deixa eu dar uma lida aqui. Irmão Luiz, achei curioso o diálogo que ouvi de um judeu. A semana passada ouvi o diálogo de um judeu e entre uma palavra e outra ele questionou: por que vocês vivem dizendo que matamos Jesus, quando na palavra Deus Pai já tinha previsto esse ato? Pois ninguém poderia se salvar senão o próprio Deus Pai, e o fez através de Deus Filho. Deu para entender, irmão? É,
Não, mais ou menos. A questão é que isso não tem, não sei, não sei responder. Por que que eles falam, por que que ele falou isso, eu não sei. A palavra fala que os homens condenaram o Senhor, né? Tanto, tanto os judeus entregaram o Senhor, como os romanos também. Pilatos entregou o Senhor para ser crucificado, né? Então não foram só os judeus culpados, né? Mas foram todos, com certeza. Irmão Luiz, será que não tem a ver com quando os judeus falam que a culpa caia sobre eles? Eles falaram, né? Caia o sangue desse justo, caia sobre nós, aliás, caia sobre nós e nossos filhos o sangue desse justo, né? Que eles se condenaram, né, a si mesmos, né? Mas agora, por que que eles falam isso, eu não sei responder. Por que que falaram, né, Newton? Como é que foi a situação lá? Você perguntou para eles alguma coisa, Newton, ou não? Quando é assim, às vezes perguntar na hora pode, para ele, né, pode ajudar. Né? Eu estava falando aqui com o microfone fechado. Newton estava falando, irmão, que eles estavam falando sobre salvação. Mas em relação a pergunta que Newton trouxe, creio que é um questionamento deles em relação aos cristãos quando falam que sobre a morte, né? Deixa eu repetir aqui. A semana passada eu vi o diálogo de um judeu e entre uma palavra e outra ele questionou, porque vocês vivem dizendo que matamos Jesus. Foi mais nesse sentido. Pode ser a conversa que ele falou, né? Não sei qual foi a situação, mas não, eu não sei responder. Ok, irmão Luiz. Irmão Jaldir, fique à vontade, viu? Boa noite, irmão Luiz, e a todos os irmãos e irmãs aqui presentes. Eu queria tirar uma dúvida em relação à ceia. O casal, ele tem que estar casado para poder participar da ceia ou independe? Se eles estiverem vivendo juntos, a única forma de uma pessoa estar vivendo junto e não estar em pecado é estando casado, né? No Brasil existe uma instituição que se chama União Estável, né? Mas a união estável, a questão é que ela não. E muitos, né, muitas pessoas estão nessa situação, né, de relacionamento, né? Só que essa união estável, ela não muda o estado civil da pessoa. Então, alguém que está convivendo com outra pessoa sob essa instituição que é chamada a união estável, são dois solteiros vivendo juntos, né? E a palavra de Deus fala que o relacionamento, né, entre
um homem e a mulher é algo que pertence ao casamento. São coisas que são feitas dentro do casamento, né, de um homem, do marido e uma esposa. Então, com certeza, alguém que está sob essa instituição, né, vivendo juntos, né, com uma pessoa, construindo família, etc, etc. Mas não casados, né, aos olhos do Senhor, isso não é adultério, porque adultério seria uma pessoa casada ter um relacionamento fora do casamento, né? Mas realmente isso não tem aprovação da palavra de Deus, né? Com certeza isso é pecado. Então as pessoas para viverem juntas segundo a palavra de Deus, né? Se quiserem fazer a vontade de Deus, elas devem ser casadas. E, consequentemente, né, já respondendo a sua pergunta, se um casal, né, um irmão, uma irmã, eles querem partir o pão, e eles estão vivendo juntos, logicamente que eles devem ser casados. Se eles não forem casados, eles devem se casar não apenas para partir o pão, mas para sair dessa situação, né, de pecaminosa, né, de dois solteiros estarem vivendo de forma marital, né? Eu entendi, irmão, mas eu quero dizer assim, porque quando a gente se converteu, já morava junto, já tinha filhos. Aí depois que a gente entendeu, e agora depende de um processo, às vezes financeiro, e quando não é financeiro, na questão assim de um casamento público, e aí a gente fica em oração, o Senhor, ou na parte financeira que ele preparar, ou quando tiver um casamento público, a gente fazer. O Mas quer Jadir dizer está assim, se até lá a gente não pode estar fazendo ceando, eu tenho que resolver essa situação. Jadir, cortou a sua ligação, eu não entendi o que você falou. Você poderia repetir, por favor? Eu falei assim, irmão, por exemplo, quando a gente já estava já morando junto, já tinha filho já, aí nos convertemos. Aí, no caso, só poderia só ceiar, mesmo entendendo que realmente pela lei tem que realmente estar casado, mas teria que ficar em espera até o momento de conseguir ou particular o casamento, casando em oração ao Senhor para poder preparar, ou quando tiver um casamento público, que aí você realmente conclui, para depois aí ceiar, como é que fica? Uma pessoa, ela só deve ser recebida à mesa se ela não tiver em pecado moral, doutrinal, eclesiástico, e ela também ter sido batizada no batismo cristão, né? Isso são as coisas que a pessoa deve ter para partir o pão, né? E a pessoa, nesse estado de não casada, vivendo junto, independentemente se ela se converteu antes ou depois, né, muitos irmãos não sabiam, né, vamos dizer, dessa questão, e quando eles vieram para pedir o seu lugar à mesa, né, foi explicado a eles que eles precisariam se casar antes de serem recebidos à mesa. Por quê? Porque isto é um pecado moral. Não é? A palavra de Deus fala que, independentemente se a pessoa se converteu, já estava, vamos dizer, coabitando com outra pessoa ou não, né? O fato de ele já estar coabitando não, como chama, não regulariza a situação dele, né? Apenas, aliás, a situação continua do mesmo jeito, né? Então, sim, com certeza, uma pessoa, para partir o pão, ela não deve estar nessas condições que eu falei para você, pecado moral, doutrinal, eclesiástico, deve ser batizada, deve ter sido batizada, ou se não for nunca batizado, pode batizar a pessoa, né? E aí, então, ele tem o seu lugar à mesa.
mas com certeza, né, ele deve estar vivendo com a sua esposa, casados, né, regularmente, de acordo com a lei do Brasil, no caso, né, ou a lei de qualquer outro país. Eu entendi, irmão. Eu quero dizer assim, no sentido de, por exemplo, enquanto eu não pedi o lugar à mesa, por causa que tem esse critério mesmo do casal, né, tá casado, mas em família ele pode ter assim um momento de ceia ou só serve quando fazer parte da assembleia? A ceia nunca é feita em família. A ceia é sempre feita em conjunto, né? Não existe partimento do pão particular, vamos dizer assim, né? A não ser quando haja, por exemplo, uma questão de um irmão que foi recebido, né, numa assembleia e esse irmão, esse casal, né, de irmãos que estão morando numa cidade, eles acabam se mudando para uma outra cidade, longe, né, de alguma outra assembleia onde eles pudessem se reunir, né, no dia do Senhor, para lembrar o Senhor Jesus, e eventualmente eles têm o desejo de partir o pão e eles pedem para a assembleia, a assembleia que é responsável, né, por ele. E aí, então, essa Assembleia vai analisar a situação e, eventualmente, permitir que eles partam o pão em casa. Mas eles estão partindo o pão em casa conectados com a Assembleia deles, que muitas vezes é distante e tal, né? Mas da mesma forma, no caso, o irmão não teria sido recebido à mesa, né? Por causa dessa situação, né? Então, assim, não tem, né, de uma forma regular, né, vamos dizer assim, não teria como uma pessoa convivendo com outra maritalmente, não casada, partisse o pão, né? Se houver isso, é uma situação, vamos dizer assim, irregular, né? Tá certo, irmão, eu entendi. E eu tenho orado a Deus para poder realmente oficializar, né? Mas eu pensei assim, né? Porque com o senhor disse, examine o homem a si mesmo e come beba do pão. Então, assim, examinar no sentido tanto dessa questão do pecado moral, eclesiástico e tal, mas ele pediu para examinar e comer do pão. Não foi assim, vai, corrige e depois vem primeiro. Ou se já poderia fazer até o momento. Já digo, uma pessoa que não é casada não pode partir o pão. E que esteja, logicamente, vivendo com o outro, né? Por quê? Porque ele é solteiro e ele está vivendo com outra pessoa solteira, né? Isso é pecado moral, isso não pode. Isso é fornicação, né? Então, não pode, com certeza. Entendi, irmão, tá certo. Eu vou continuar orando o senhor e ver na parte financeira que o senhor pode tudo, né? Se ele assim desejar e ele deseja. E peço orações pelos irmãos aí, a todos, que o senhor possa estar contribuindo para a gente oficializar essa questão. Deus abençoe a todos aí. Obrigado, irmão. O irmão Sérgio Correia, Sérgio, quer abrir o microfone? Fique à vontade. Boa noite a todos. Ouvindo essa pergunta desse irmão, quando eu saí também da denominação, que eu me afastei, pedi para sair, e eu comecei a me reunir na minha casa aqui com a minha família, né, e achando assim, na alegria que estava partindo o pão e que estava correto. Quando eu fui pedir para os irmãos a comunhão, e aí eu conversei com o irmão Dal e expliquei para ele, né, que tinha me afastado, que não estava mais congregando na denominação.
E aí ele fez as perguntas, né? Sobre casamento, se eu era batizado, e eu falei. E eu falei dessa parte da Santa Ceia, né? Aí ele falou para mim assim que isso não era correto, até mesmo porque eu não estava em comunhão. E aí ele explicou sobre a mesa do Senhor e também sobre o partir do pão. E pediu, né, se eu queria mesmo ter comunhão, que era para mim parar, né, esperar no Senhor. Então, eu acho que assim, às vezes é na emoção, né? A gente acha que está fazendo alguma coisa correta, mas não está em comunhão com o Senhor. Ele explicou sobre a mesa, né? A mesa dos homens também, né? Que é falado muito da mesa dos demônios e a mesa do Senhor, né? E a questão da mesa dos homens, né? Que é os homens que instituem uma mesa. Aí eu entendi, graças ao Senhor paramos. Sérgio, com certeza. Muita gente, às vezes, irmãos saem, né, das denominações e começam a partir o pão na casa deles, na família, enfim, com outro irmão que saiu, né? E isso é errado, porque isso é uma mesa independente, né? Não existe independência eclesiástica, né? Então, existe um lugar onde o Senhor estabeleceu a sua mesa e é nesse lugar que nós devemos ir. Logicamente que há várias, graças ao Senhor, né, há várias localidades onde a mesa do Senhor foi por Ele estabelecida, né? Então nós devemos ir a esses lugares para então ali estar em comunhão, pedir o lugar à mesa do Senhor, né? O fato de eu muitas vezes sair, né, de uma denominação e entender a verdade e começar a partir o pão, isso não tem nenhuma, como chama, nenhuma base bíblica, né, para eu fazer isso. Por quê? Porque eu tenho que fazer no lugar onde o Senhor escolheu para colocar ali o seu nome, né? Então eu devo, como fala lá em Lucas 22, né, aliás, a gente poderia ler, acho que é bem interessante essa passagem. Lucas 22, ela é bem instrutiva nesse sentido. Versículo 7. 22, 7. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. Então, eles sabiam que a Páscoa era uma festa que, uma vez ao ano, os judeus, os filhos de Israel, na verdade, faziam, né? E ela lembrava a saída deles da terra do Egito, né? E aí, o Senhor manda, então, Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Eles sabiam que precisavam preparar a Páscoa. Só que eles não sabiam onde que o Senhor queria que eles preparassem a Páscoa. E aí o que eles fazem no versículo 9? Eles falam assim: e eles lhe perguntaram: onde queres tu, onde tu, Senhor, queres que nós preparemos a Páscoa? Né? Então, isso é muito importante. Eles não se julgaram, João e Pedro, eles não se julgaram competentes, sábios, enfim, para que arrumassem um lugar bom, um lugar agradável, que coubesse todas as pessoas e que fosse um lugar, enfim, né? Não. Eles perguntam para o Senhor, o lugar, aonde que o Senhor queria, né? Onde tu queres. O Senhor quer que nós vamos a um lugar.
qual que é o lugar? É o lugar que esse homem que encontra João e Pedro, quando eles entram na cidade, né? No versículo 10 fala assim, e ele lhes disse, eis que, quando entrares na cidade, encontrarei um homem levando um cântaro d'água. E esse versículo, na verdade, é um homem encontrará a eles dois, né? O Darby fala assim, e quando entrares na cidade, um homem encontrará vocês. Então, é o Espírito Santo que nos encontra e o Espírito Santo é que vai nos guiar para o lugar, né? Então, isso é muito importante, né? E naquele lugar, então, quando nós chegamos ali, o que nós falamos? Eu quero partir o pão, quero estar em comunhão com os irmãos aqui, porque eu tenho entendido, o Senhor tem me revelado que aqui é o lugar onde eu devo partir o pão. Não é? E bem isso como você falou, Sérgio, não é uma questão de sair e entender o que é a ceia e celebrar a ceia. Não, eu tenho que entender aonde é a mesa do Senhor, não a ceia. Não é entender o que significa ceia, é saber aonde é a mesa. Não é? Eles sabiam que tinham que celebrar a Páscoa, mas eles não sabiam onde celebrar a Páscoa. Não é? E aí o Senhor, então, vai dizer aonde que é a mesa dele, que ele estaria, né? Chegou na hora da Páscoa, o Senhor se colocou ali no meio, né? Então, fala ali no versículo... no versículo 14, e chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. Né? Então, quando chegou na hora, o Senhor foi naquele lugar que ele queria estar, que ele queria que os apóstolos estivessem ali. Imagina se João e Pedro fossem para um lugar e Tiago e André fossem para outro lugar. Tiago e André não iam encontrar com o Senhor. Por quê? Porque a mesa onde o Senhor estava era ali onde esse homem que encontrou, né, João e Pedro, ia indicar o local. Então, isso é uma questão muito importante, né? A diferença da ceia, preciso celebrar a ceia. O Senhor pediu para que eu fizesse isso. Muito bem, é verdade. Então, todo crente, né, todo cristão deve celebrar a ceia. A questão é, aonde é a mesa do Senhor para eu celebrar a ceia do Senhor? Não é? Porque eu posso celebrar a ceia do Senhor numa mesa que não é a mesa do Senhor, né? Uma mesa de homens, né? Então, isso aí é confusão, né? Não é, o Senhor não está ali, né? Tem uma pergunta do irmão Eduardo Portilho no chat, eu vou estar lendo aqui. O que é fornicação? Fornicação tem ligação nesse assunto? Creio que seja quando nós estamos em relação à pergunta do irmão Jaldir. É isso, Portilho? A fornicação é uma pessoa solteira ter relacionamento sexual. Isso é fornicação. Uma pessoa solteira ter relacionamento sexual é fornicação. Uma pessoa casada tendo relação sexual fora do casamento é adultério. Então, são essas duas coisas que a palavra fala, né? Nós devemos fugir da fornicação, que é o quê? Um solteiro tendo relação
não sendo, obviamente, então, casado, né? Ou então, ter um casado tendo relação sexual fora do seu casamento. Então, isso é muito importante, que o relacionamento sexual, ele é algo que pertence aos que são casados entre si. Então, é algo que um marido e uma esposa podem ter sem incorrer, né, naquilo que a palavra de Deus fala, uma fornicação ou um adultério. Hoje no mundo, por aí, né, isso é completamente ultrapassado, completamente fora da época, etc. Mas o Senhor falou assim que passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Não é? Então, fornicação continua sendo aos olhos de Deus fornicação, quando um solteiro tem relacionamento sexual, ou adultério continua sendo adultério aos olhos de Deus, quando uma pessoa casada tem relacionamento sexual fora do seu casamento. E apenas para ilustrar, né, mais uma coisa, existe também a prostituição. Não é? O que é prostituição? Prostituição é alguém vender o seu corpo para o prazer de outra pessoa que paga para essa pessoa usar o seu corpo. Não é? Isso é prostituição. Então, prostituição há dinheiro envolvido, né? A venda do corpo para prazer do outro que paga. Isso é prostituição. Quando não há venda do corpo, né, mas duas pessoas solteiras concordam, né, em ter um relacionamento sexual, isso é fornicação. Né? E se for uma pessoa casada, isso é adultério. O irmão Portilho agradeceu aqui, irmão Luiz. Irmão Jaldir, você levantou a mão de novo? Quer fazer outra pergunta? Ou foi daquela vez ainda? Não levantei não, meu irmão, porque ficou aí gravado mais. Tranquilo, irmão. Pronto, Newton. Fica à vontade, irmão. Newton escreveu aqui. Certa oportunidade, assisti a um seminário onde um historiador cristão disse que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E seu principal propósito era o povo de Israel, visto que Deus escolheu esse povo para ser a base da oliveira. Por isso que Deus sempre ajuda Israel, pois no dia que Israel caísse por completo, Jesus não teria mais sentido retornar pela segunda vez. Então, como ficaria a igreja que somos nós, pobres gentios? O irmão entende que essa versão tem base bíblica? Não, não tem, com certeza. E se é de um seminário, né? O seminário não tem a verdade de Deus. A verdade de Deus, ela é depositada na Assembleia. Newton escreve, ok, graças a Deus.
Lembrando também as irmãs, fiquem à vontade, viu, irmãs? Podem levantar a mãozinha, abrir o microfone aí, fazer as perguntas, se tiverem também, né? Eu falo demais, irmão. Hoje vou ficar só ouvindo. Mas perguntar, irmã, pode ficar tranquila. Não, hoje não tem pergunta, não. Eu gosto de meditar sobre aquela pergunta, né? Para não deixar o irmão Luiz assim, mal lençóis para responder. Viu, irmão? Não, eu não, pode perguntar, eu não fico em mal lençóis. O que pode acontecer é eu não responder, mas fica tranquilo. Eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta que parece que é difícil. Como fica o de menor no Brasil na ceia? Por conta do vinho. Não sei se o irmão já respondeu, se respondeu. Desculpa perguntar novamente. Oi, Isaac, boa noite. Ah, não existe a, a lei dos homens, vamos dizer assim, ela vale na esfera dos homens, né? Então tem as questões lá de, sei lá, de governo, de imposto, de quem é maior, quem é menor, a responsabilidade civil, responsabilidade penal de cada uma, né? De cada pessoa, enfim. Mas nas coisas do Senhor, a lei não tem parte alguma, né? Na lei, nas coisas do Senhor, o que nós temos é a palavra de Deus. Então, a questão de uma pessoa ser maior de idade ou menor de idade, isso não, sendo maior, não lhe dá direito e sendo menor, não lhe tira o direito, né? Mas e cada caso deve ser analisado diante do Senhor, né? Se a pessoa, se for um jovem, né, muitas vezes menor de 18 anos, e ele vive na casa dos pais, né, então é interessante que os irmãos perguntem se os pais estão, e vamos dizer que os pais não se reúnam, né, só esse jovem se reúna, ou essa jovem, é interessante perguntar para os pais se os pais estão de acordo, né, com que o filho parta o pão, ou a filha, enfim, né, para, né, eles estando vivendo na casa do pai, ele está sob o pátrio poder, né, do seu pai. Então, ele não é, vamos dizer, autônomo, né, nesse sentido, né, então ele seria interessante perguntar para os pais. Mas nada impede, né, de uma pessoa de menos idade, desde que ela entenda, né, essas questões que a gente fala, né, uma pessoa partiu o pão, né, então não está em pecado moral, doutrinal, eclesiástico, ter sido batizada, né, e os pais concordarem com isso e ela entender o que ela está fazendo. Isso é uma coisa muito importante, né, que ela entenda o que ela está fazendo, o que significa aquilo que ela quer fazer, né, porque às vezes a criança ela quer fazer algo porque ela vê o pai e a mãe fazendo, mas ela faz, vamos dizer assim, por imitação, sem um critério, né, um julgamento interior, uma convicção daquilo que ele está fazendo, né? Então os pais, né, ou os irmãos também, eles devem
procurar distinguir se é esse o caso ou não, né, de uma pessoa mais jovem, né, pedindo lugar à mesa. Quando fala lá em 1 Coríntios 10, Paulo fala uma coisa que ajuda a gente entender isso, né? Acho que é versículo 15. Ele fala assim: falo como falando a entendidos, né? Isso que ele está dizendo nessa frase aqui. Falo como a entendidos. Então, a pessoa que pede o seu lugar à mesa, ela deve entender o que ela está fazendo, o que significa, por exemplo, no versículo 16, o que significa o cálice, não é? O que significa o pão. Então, ela tem que distinguir, ela tem que entender isso para poder partir o pão, né? Lógico, qualquer pessoa, né, que chega para partir o pão, ela deve mostrar que entende essas coisas, né? Porque, então, Isaac, depende da criança. Às vezes uma criança mais jovem, ela já tem esse entendimento, né? Às vezes uma criança já foi instruída pelos pais desde pequena, né? E daqui a pouco lá, com, sei lá, 10 anos, 8, 10, 12 anos, ela já tem esse discernimento, né? Então, é isso que os irmãos precisam, que vão analisar o caso, né? Precisam distinguir para ver se o jovem, como é que ele está nessa questão, né? Mas realmente não tem uma questão, não é uma questão de idade, né? A maior preocupação era a questão da legislação, né? A gente fica um pouco nessa dúvida, né, quanto à lei, né, uma vez que a criança tem que ficar distante, né, do álcool, e aí a gente fica um pouco pensativo quanto a essa questão, para que não haja escândalo. Penso que pode acontecer alguma coisa, conselheiro tutelar, sei lá, e aproveitar essa situação e de repente prisão e tal. Então fiquei bem pensativo acerca disso, porque acredito que a Europa, né, e outros países, desde o início, né, não tinha muito essa questão dessa proibição, né, do vinho, né, isso agora é recente, né, talvez, mas os americanos, né, e aí vieram para o Brasil e começou muito essa questão dessa proibição, né, do álcool ao menor. Então fiquei com isso, com esses pensamentos. Só que eu não sei se, de repente, tem uma legislação aí que eu não saiba, né? Mas o que eu vejo, assim, em supermercado, às vezes padarias, coisas assim, está dizendo assim, proibida a venda de bebida alcoólica a menores, né? Me parece que é isso que aparece. Então, realmente, um dono de um bar, de uma padaria, enfim, um supermercado, ele não deve vender bebida alcoólica a menor, não é? Mas eu creio que não há proibição do menor consumir. E outra coisa, o vinho que é tomado na ceia é um cálice dividido pelas pessoas que estão ali, né? Então é um gole e isso é uma coisa particular, né? Não é uma assembleia, não é algo público, né? A assembleia é algo particular, né? Tanto assim que há essa questão de quem entra, né? Quem vai estar presente ou não. Por quê? Porque não é algo público, né? A assembleia nunca foi algo público, ela sempre foi algo reservado. E então é nessa situação, nessa condição, que o menor tomaria um pouco de bebida alcoólica, né? Do vinho, no caso, né? Mas eu creio que isso não fira nenhuma legislação, pelo menos eu não conheço legislação
que proíbe do menor tomar um gole de vinho, né, na casa dele, enfim, numa coisa particular, como é a Assembleia. Fique à vontade aí, Jaldi. Sobre outra questão também, meus irmãos, por exemplo, em relação ao batismo, como eu já fui batizado quando criança, o batismo, da forma que a Bíblia dá base, tem que ser depois de adulto, e também, se válido, o pai pode batizar seus filhos? Vamos abrir lá em Mateus 28. Versículo 18. 28, 18. E eu vou ler aqui na atualizada. Fala assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, esse é o batismo, né, que o Senhor ordenou aos que pregassem, não é? O batismo ele é ordenado àqueles que pregam, né? Então eles deveriam ensinar as nações e batizá-las, né? Em nome, as nações não, essa versão tá errada, né? E depois, portanto, fazer discípulos, né? Pega lá na Ara, mais embaixo, que é a versão certa desse versículo. Só que é no anterior, versículo anterior. Não precisa fechar, não, é só voltar ali. No 19. Essa faixa azul que tem duas, exatamente, aí volta. Fala assim: Ide, portanto, fazei discípulos, né, de todas as nações, batizando-os, os discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isso é o batismo cristão, né? E aí não fala se esses discípulos são grandes, são pequenos, são jovens, são velhos, né? Fala discípulos. E também há a questão de batismo de casas também, né? Que a gente vê no Novo Testamento, casas sendo batizadas. E quando fala de casas, não fala também de quem estava dentro da casa. Fala de casas sendo batizadas. Então, havia casas que tinham velhos, havia casas que tinham jovens, havia casas que tinham crianças, havia casas que tinham nenê que nasceu semana passada, né? Então, cada casa tem a sua configuração. A palavra de Deus fala que as casas eram batizadas, né? Então, o batismo é esse, Jaldi, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo não importa a forma, né, que você foi batizado, mas o que importa é a quem você foi batizado. Então,
Assim como, por exemplo, lá em 1 Coríntios 10, vai falar que quando o povo de Israel saiu do Egito, ele fala assim, em versículo 1, Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados a Moisés. Aqui está escrito em Moisés, né? Mas é batizados a Moisés. O batismo sempre é uma mudança de posição para alguma coisa. Então, eles saíram lá do Egito, mudaram a sua posição e saíram para Moisés. Onde Moisés fosse, eles iam atrás. E o batismo cristão é esse: nós somos batizados em nome, para Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós somos batizados para o Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo cristão é esse, né? Não existe outro. Estou na questão, assim, no caso, que eu sei que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No caso, meu caso, foi na Igreja Católica, até porque os pais eram católicos, a gente nem participava, mas fazia parte. Aí foi batizado, aí no caso agora, os filhos da gente está crescendo, se a gente agora pode batizar. E também, no caso, que tem um desejo de realmente batizar de novo, porque está no coração, não que realmente não acha que não foi válido, mas tiver desejo, é válido? O batismo, Jodi, ele tira, assim como o batismo é para o cristão o que a circuncisão era para os filhos de Abraão. Então, por meio da circuncisão, os filhos de Abraão se separaram, saíram, deixaram os ateus, não é ateu, como é que é o nome? Os pagãos, né? Todo mundo que não é batizado nem circuncidado, ele é uma pessoa pagã, não é? Então, ele é um pagão. Então, quando o pagão é circuncidado, o pagão passa a ser um judeu, passa a ser um filho dos israelitas, né? Isso é o que distinguia os filhos de Abraão dos gentios, dos pagãos, né? Agora, quando a gente vai... o que nos torna um cristão? O que nos torna um cristão é sermos batizados no batismo cristão. Isso nos torna um cristão. Quando a gente crê no Senhor Jesus como Salvador, isso nos faz um crente, não é? Então, quando eu creio, eu eu me torno um crente. Quando eu sou batizado, eu me torno um cristão. Quando eu sou circuncidado, eu me torno um filho de Abraão. Então, é isso que distingue as pessoas, né? Então, uma pessoa que já foi batizada, ele é um cristão, né? Então, se ele for batizado de novo, não vai mudar a posição dele, nenhuma, não é? Por quê? Porque ele já é um cristão, ele já foi batizado. Ah, mas eu fui batizado na Igreja Católica. Não faz mal. O batismo da Igreja Católica é um batismo cristão. Então, se você foi batizado no batismo da Igreja Católica, você é um cristão, né? E você ser batizado de novo não vai te fazer melhor ou pior. Não vai melhorar a sua posição. Por quê? Porque você já está nela, né? E às vezes pessoas querem ser batizadas novamente, eu creio que elas devem ser ensinadas de que isso não é necessário, porque não vai mudar a posição da pessoa. Ela já está dentro da casa, da profissão cristã, né? Não tem como ela entrar novamente, né? Entrar melhor, não existe, já está dentro, né? Então, não é necessário uma pessoa que foi batizada, batismo cristão, ser batizada novamente.
Você perguntou também a respeito dos filhos, né? De você batizar os filhos. Pode, com certeza. Exato. Você pode, eu diria que você deve batizar os seus filhos, porque o que vai, se você batizando os seus filhos, você não salva os seus filhos, mas você tira os seus filhos do estado pagão e traz ele para o terreno cristão. Hoje só existe salvação no terreno cristão. Não existe salvação no terreno dos pagãos. Não existe salvação no terreno dos judeus. A salvação hoje está no terreno cristão. Então, pelo batismo, eu trago os meus filhos e coloco eles neste terreno cristão. Eles são agora cristãos. Se eles vão ser crentes, eu não sei. Eu vou ensiná-los na doutrina cristã e esperar que o Senhor, em misericórdia, toque o coração deles para que eles sejam cristãos crentes. Não é? Porque existe muito cristão incrédulo. O que é o cristão incrédulo? É aquele cristão que foi batizado, mas não crê no seu coração. Ou seja, ele é um cristão professo, né? Os irmãos também falam, os cristãos professos. Aqueles que professam ser, mas não são, na verdade. Né? Então, é importante distinguir essas coisas, né? Por exemplo, o ladrão que morreu, né, ao lado do Senhor Jesus. Ele era um crente, porque ele creu. Mas ele não era cristão. Por quê? Porque ele não foi batizado. Então, batismo faz de uma pessoa virar cristão. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus, faz uma pessoa virar crente. Quando uma pessoa é circuncidada, a pessoa vira um judeu, um filho de Abraão. E quando a pessoa não faz nada, ele é um pagão. Então, essas são as posições que os homens podem ter aqui na Terra, né? Nesse sentido. Entendi, meu irmão, agradeço. Agora, na questão aí, ainda que o irmão, às vezes, não deu tempo de batizar, ou um filho, por várias questões, mas se creu de verdade, o importante é que creu no Senhor Jesus Cristo, né? E aí foi salvo. Com certeza, porque não é batismo que salva, né? Quem salva é a fé na pessoa do Senhor Jesus. Por exemplo, o ladrão, né? O bom, né? O bom ladrão na cruz. Ele foi salvo? Foi, com certeza. O Senhor mesmo falou, né? Hoje estarás comigo no paraíso. Né? Então, mas ele não foi batizado. Por quê? Porque batismo não salva. Batismo apenas muda a posição da pessoa. Quando fala do batismo, lá em Atos 2:36, Pedro fala assim: salvai-vos dessa geração perversa. Batizando, eles iam se salvar daquela geração perversa. Por quê? Porque, como você falou, acho que foi o Jefferson que falou, quando os judeus falaram, caia sobre nós e nossos filhos o sangue desse justo, eles se colocaram sob um juízo que cairia sobre eles e os seus filhos. Eles se colocaram, eles se condenaram, vamos dizer, né, diante do Senhor, assumindo a culpa pelo derramamento do sangue do Filho de Deus, né, do Senhor Jesus. Então, e como é que eles iam escapar agora disso? Pelo batismo. Por quê? Porque pelo batismo, um judeu que era circuncidado, se ele era batizado, ele saía do judaísmo e entrava no cristianismo. Então, aqui na terra, ele se salvava do juízo que ia cair naquela nação. E tanto assim que no ano 70, o Senhor permitiu que Jerusalém fosse destruída, não é? E muitos, milhares e milhares de judeus morreram, perderam sua vida ali. E aqueles judeus que foram batizados e seguiram o cristianismo se salvaram.
não é? Pode ser até que eles seguiram apenas de profissão, né? Realmente eles não tenham crido no seu coração, mas aqueles que creram no seu coração e eles são salvos, com certeza. Tá bom, meu irmão. Obrigado, agradeço. Irmão Luiz, Diego perguntou aqui no chat, apenas o varão que pode batizar? O Senhor falou isso para os discípulos, né, para os apóstolos, e a gente nunca vê uma mulher tomando essa parte pública, né, nas coisas do Senhor, né? Então não é posição dela batizar. Respondido, Diego. A irmã Valdeci fez um comentário. Eu também, irmã, eu me batizei quando eu era católico e depois que eu fui para a denominação, né, para a igreja pentecostal. Irmão Luiz, tem uma pergunta aqui da irmã Paula Rodrigues. E ela pergunta aqui: e para batizar os filhos, tem alguns requisitos? Tipo, precisa estar reunido em comunhão com os irmãos e precisa estar partindo pão? Pergunta a irmã aqui, Paula Rodrigues. Não precisa, com certeza. Se você, Paula, se você acessa o site da Verdades Vivas, e tem um livro lá que se chama Aos Pais dos Meus Netos. É um livro que um irmão escreveu aos pais dos meus netos, na verdade, escreveu para os filhos dele, né? E esse irmão fala muitas coisas a respeito do batismo de casas, né? Então, se você ler, ele tem duas partes. Ele tem a parte que vem falando das famílias do Velho Testamento e fala bastante de Raabe, né? Raabe era uma meretriz que ela foi salva quando o povo de Israel entrou, atravessou o Mar Vermelho, né? E depois o Rio Jordão, e aí entraram na terra e eles foram lá e destruíram a cidade de Jericó. E Raabe morava em cima do muro, né, da cidade de Jericó. E ali ela acabou salvando todos aqueles que entraram na sua casa, né, quando o povo de Israel foi destruir a cidade, né? Então isso é uma figura, né, de a gente trazendo, mesmo os nossos filhos pequenos que não sabem, trazendo-os e colocando nesse terreno de bênção. O único terreno de bênção que existe hoje é o cristianismo. E a única forma de eu entrar no cristianismo é por meio do batismo. O batismo me faz um cristão. A minha fé me faz um salvo, mas o batismo me faz um cristão. Então, por isso que, voltando, né, lá no começo da nossa conversa, por que que uma pessoa deve ser batizada antes de receber o seu lugar à mesa? Porque senão ele está partindo pão e ele é um crente, mas não é cristão. Por quê? Porque não foi batizado. Né? Então ele tem que ser um crente cristão. Ele tem que ter sido batizado, né? Tomado, né? Essa figura da nossa identificação com a morte de Cristo, né? Nós somos sepultados com Ele pelo batismo, né? Que fala lá em Romanos 6. Mas dá uma lida, eu estava falando de Raabe, né? Paula, e também no Novo Testamento a casa de Lídia e a casa do carcereiro, que eu acho que fala na parte 4, acho que esse livro acho que tem 4 ou 5 partes, eu acho que é na parte 4 ou 5, aos pais dos meus netos. Dá uma olhada lá no site da Verdades Vivas.
A Vika me lembrou aqui que tem um livreto também da Verdades Vivas, que é Por que eu batizei a minha casa, né? Como é que fala? Deixa eu ver se eu acho que... Acho que a Vika vai pegar aqui no... Não me lembro o nome aqui. Por que tivemos nossa casa batizada? Esse livreto aqui. Por que tivemos nossa casa batizada? Ele é bem curtinho, tem 15 páginas. Pode baixar ali, está lá no blog da Verdades Vivas. Você pode ler lá também, é bem interessante, que fala bem essa questão. O irmão Gordon Hayhoe, ele escreveu vários livros também que estão disponíveis lá na Verdades Vivas, e ele disse por que ele batizou a casa dele, quais foram os fundamentos, né, bíblicos de que ele batizou os seus filhos pequenos. A irmã Paula Rodrigues agradeceu aqui no chat. Creio que o irmão Luiz respondeu também a sua dúvida sobre essas referências, né, Diego? Você pode estar buscando. Ele disse que sim, para estar tirando mais as dúvidas. Deixa eu ver se alguém escreveu mais algo aqui no chat. Não, só agradecimentos. O irmão Jaudi dando boa noite. Ok, irmão Luiz. Irmão, se não tiver mais perguntas, vamos deixar a cota para a quinta-feira, se o senhor permitir, estivermos aqui. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, sim, com certeza, Jefferson. Pronto. Eu estava pedindo a irmã Adriana para estar tirando a gravação. Irmão George, você pode